Você já se sentiu como se estivesse lutando batalhas invisíveis todos os dias? Você acordou com 1000 pensamentos acelerados, enfrentar a pressão esmagadora no trabalho, dúvidas sobre o seu futuro. E ainda assim, você precisamos continuar avançando como se nada está acontecendo. A maioria das pessoas vive suas vidas inteiras sentindo-se constantemente à mercê das circunstâncias. Eles deixam o medo guiar suas decisões, deixam que a dúvida controle suas ações, eles entregar seu poder a tudo e todos ao redor deles. Mas e se eu contasse? Você tem uma mentalidade capaz de transformando tudo isso, uma forma de pensamentos e ações que te transformam em você inabalável, diante de qualquer desafio. Uma estrutura mental tão poderosa que quando você realmente incorpora isso, as pessoas vão sentir. Tem algo diferente em você. Algo isso inspira respeito. Algo que intimida a fraqueza em si. Hoje, vamos mergulhar fundo na mente. E um verdadeiro mestre da resiliência, Miyamoto Musashi, um guerreiro lendário que não apenas venceu mais de 60 duelos, mas aprenda a vencer os mais difíceis inimigos de todos, ele mesmo. Se você clicou neste vídeo, é porque você sabe que você precisa ir além de onde está. Desejo força mental, disciplina, propósito. E é exatamente isso que você precisa descobrir. Miyamoto Musashi pode parecer apenas um nome antigo da história japonesa, mas por trás desse nome se esconde um dos maiores exemplos de força mental e autodisciplina. A autodisciplina que o mundo já viu. Nascido no Japão, do século XVII. Durante uma era marcada por guerras constantes e instabilidade, Musashi iniciou sua jornada. Como um guerreiro ainda criança, com apenas 13 anos, ele lutou pela primeira vez, duelo real, e vencido. A partir daquele momento, ele embarcou em uma jornada. Jornada que lhe daria o sustento lenda. Mas é isto que torna Musashi verdadeiramente especial. Extraordinário. Ele não se baseou apenas em talento natural ou força física. Ele entendido algo que a maioria das pessoas nunca compreende, que a mente é a arma suprema. Enquanto outros samurais focados exclusivamente em aperfeiçoar suas espada técnicas, Musashi estava construindo algo muito mais poderoso, uma estrutura mental inabalável. Musashi não era apenas imbatível samurai conhecido por nunca perder um único combate em mais de 60 duelos. Ele era também um estrategista profundo, um filósofo e artista. Suas reflexões foram imortalizadas no famoso livro dos 5 Anéis, onde ele não ensina apenas técnicas de combate, mas revela princípios sobre como viver com propósito, clareza e interioridade de domínio. O que é fascinante é que Musashi muitas vezes vencia seus duelos antes mesmo de eles acontecerem. Começou sua reputação por problemas mentais. A resistência era tão lendária que muitos adversários prefeririam desistir a enfrentar. Ele não se tratava apenas de habilidade com uma espada, era sobre a aura do absoluto confiança e determinação inabalável que ele projetou. Em vez de simplesmente seguir, o Musashi quebrou as tradições de sua época. Criou seus próprios padrões de luta estilo, o cavaleiro, Inichiru, e provou que a verdadeira maestria vai muito além da espada. Ele se tornou o arquétipo de o guerreiro, que conquista primeiro por dentro ele mesmo, para então conquistar o mundo. Professor de psicologia em Harvard, universidade, observa que indivíduos que desenvolver esse nível de domínio interior frequentemente exibem que os pesquisadores chamam resiliência psicológica, a capacidade de manter a função cognitiva e estabilidade emocional em situações extremas pressão. O que Musashi descobriu séculos atrás. A neurociência moderna está agora comprovando a força mental. Pode ser desenvolvida e fortalecido como um músculo. Mas o que significa exatamente ter uma mentalidade de monstro? Não estamos falando de agressão ou brutalidade, mas sim uma inabalável força mental. Aquela que nasce de disciplina, foco absoluto e capacidade de se manter firme, quando tudo ao seu redor parece estar desmoronando. Pense na última vez que você enfrentou uma situação realmente difícil,
Talvez tenha sido um confronto no trabalho, uma crise financeira ou perda pessoal. Qual foi a sua reação? A maioria das pessoas entra em pânico e reage emocionalmente. Decisões ou paralisar completamente. Mas e se eu lhe dissesse que estes momentos de crise são, na verdade, seus maiores oportunidades para desenvolver a mente força? Musashi personificava essa mentalidade. Ele não esperava que a vida fosse fácil. Ele se torna mais forte a cada dificuldade. Entendeu? Que a adversidade não era algo a evitar, era algo para abraçar como professor. Ter uma mentalidade monstruosa significa olhar em desafios com os olhos de alguém quem pergunta: o que isso nos ensinou? É transformar a dor em combustível. Transformar desconforto em crescimento e medo em estratégia. Eis o que a maioria das pessoas não sabe entender. O medo não é seu inimigo. A fraqueza não é sua inimiga. Seu inimigo está permitindo isso, coisas para controlar suas ações. Em vez disso, para evitar o sofrimento, você o enfrenta de frente, com coragem e presença. Essa mentalidade é rara, mas possível, e quando você desenvolve isso, não importa se você estiver em uma sala de reuniões de frente para uma crise empresarial, lidar com a família problema ou travando uma guerra interna, você permanece calmo, lúcido e determinado. Porque o monstro não é aquele que gritos, é aquele que não apoia para baixo, é a pessoa que os outros olham. E acho que há algo diferente sobre eles, algo que não consigo explicar direito. Meu dedo em cima. Mas eu respeito isso. Um pesquisador de neurociência de Stanford. Departamento constatou que indivíduos que praticam esse tipo de mentalidade de condicionamento realmente demonstra resultados mensuráveis. Alterações na estrutura cerebral, particularmente em áreas associadas a emoções, regulação e resposta ao estresse. Cérebro literalmente se reconfigura para lidar melhor com a pressão. Miyamoto Musashi não apenas foi embora vitórias em seu rastro. Ele partiu princípios, ideias que, embora tenham nascido nos campos de batalha, são perfeitamente aplicáveis para a vida moderna. E é aqui que a mentalidade de monstro é realmente construída. Quando você transformar esses princípios em prática diária são: primeiro princípio. O caminho está no treinamento. O primeiro princípio é direto e poderoso. O caminho está no treinamento. Para Musashi, cada dia era uma oportunidade para melhorar. Ele não treinou apenas para derrotar um oponente, mas para superar continuamente ele mesmo. Mas eis o que a maioria das pessoas recebe: eles estão errados sobre o treinamento. Eles acham que é apenas sobre os grandes momentos, a intensidade das ações, as descobertas dramáticas. Musashi compreendeu que a maestria é construída nos momentos mundanos, da repetição dos fundamentos aparecer. Mesmo quando você não se sente bem gostar, isso significa que hoje você precisa encarar sua rotina como um campo de treino. Cada pequena tarefa, cada repetição, tudo isso é parte do caminho. Se você quer ser excelente em algo em que você não pode confiar, motivação, mas também disciplina. Pense nisso. Musashi praticava movimentos de espada milhares de vezes. Não porque ele era ruim nisso, mas como ele entendia que a excelência é um hábito diário, não uma conquista única. A prática diária é o caminho mais concreto para moldar seu futuro. Não espere para sentir inspirado. Comece ao repetir. Você evolua. Cada dia que você falta ao treino é todos os dias seus concorrentes saem na frente. Todo dia é o dia em que você aparece, é o dia em que você se separa. Você mesmo, em meio às massas que desistem quando as coisas ficam difíceis. Um professor de psicologia esportiva da UCLA explica que os artistas de elite em todos os campos compartilham exatamente essa característica. Eles encaram cada dia como uma oportunidade para a prática deliberada, independentemente de seu estado emocional ou externas circunstâncias. Diferença entre profissionais e o amadorismo não se resume a talento, mas sim a consistência. Segundo princípio, compreender os danos e benefício em todas as coisas. Segundo princípio, é mais sutil.
mas igualmente transformador. Compreender os danos e os benefícios, em todos os aspectos, coisas. Musashi nunca atacava sem um propósito. Cada ação era calculada. Ele sabia que até mesmo uma vitória poderia ser perigosa, que certas derrotas poderiam ensinar mais de 1000 triunfos. É aqui que a maioria das pessoas falha na vida. Eles tomam decisões com base no que é imediato, gratificação em vez de longo prazo ou consequências. Eles escolhem o caminho mais fácil em vez do caminho certo. Eles priorizam se sentir bem e momento acabou fazendo o bem para eles futuro. Musashi abordou todos tomar decisões como um mestre de xadrez, sempre pensando 3 passos à frente. Ele entendeu que às vezes você precisa perder uma batalha para ganhar a guerra. Às vezes, você precisa aceitar a dor de curto prazo para ganho a longo prazo. Isso nos ensina a agir com consciência. Antes de decidir, pense: isso me aproxima de ou mais distante do que eu quero? Isso está mais longe do que eu quero? A escolha é me fortalecer ou me sabotar? Esta ação está construindo a pessoa que eu quero ser. O que me tornar? Ou será que está me mantendo preso em quem sempre fui? Em um mundo cheio de distrações, saber o que evitar é tão importante. Saber o que fazer perseguir, redes sociais, relacionamentos tóxicos, atividades que desperdiçam tempo. Estas podem parecer inofensivos no momento, mas eles são corroendo lentamente sua força mental. Viver com análise de custo-benefício não apenas para escolhas financeiras, mas também em todos os aspectos de suas vidas, desde relacionamentos até o cotidiano. Hábitos. Eles entendem que cada escolha é construindo-os ou destruindo-os abaixo. Princípio 3. Perceber o que não pode ser visto. O terceiro princípio parece quase espiritual, mas extremamente prático. Perceba o que não pode ser visto. Musashi não venceu apenas pela força. Ele venceu ao analisar o ambiente, a energia, a intenção dos outros, isto é intuição. Sensibilidade refinada por experiência. Masahamus claros. Isto não é místico. Bobagem. Trata-se de desenvolver o seu consciência situacional. Há um nível em que você consegue perceber coisas que os outros não percebem. É sobre leitura da linguagem corporal, percebendo-a com base em sinais sutis, compreendendo dinâmicas não ditas em qualquer situação. A maioria das pessoas passa a vida em piloto automático, completamente alheio aos sinais ao redor deles. Eles não percebem oportunidades porque eles não estão pagando atenção. Eles entram em conflitos porque eles não conseguem perceber o clima do ambiente. Eles fazem coisas ruins, decisões porque eles só estão vendo no nível superficial. No seu dia a dia, isso significa estar presente. Significa perceber quando uma conversa exige silêncio em vez de resposta. Quando um caminho requer pausa, não velocidade. Significa aprender a ler nas entrelinhas o mundo, das pessoas e de si mesmo. Ao desenvolver essa habilidade, você começa a ver padrões em toda parte. Você percebe quando alguém está mentindo, antes eles até terminam de falar. Você pressente quando um negócio está prestes a ser fechado. Dar errado. Você sente quando um relacionamento está caminhando para problemas. Isso lhe dá uma enorme vantagem em todas as áreas da vida. Um professor de ciência cognitiva em Oxford descobriu que indivíduos que desenvolver esse tipo de situação conscientização demonstra atividade aprimorada em regiões cerebrais associadas ao padrão reconhecimento e processamento preditivo. Eles se tornam melhores em vendo o que os outros não veem. Eles são apenas mais observadores, com poderes psíquicos. Princípio 4. Adaptabilidade. Finalmente, uma das características mais marcantes de sua filosofia, adaptabilidade. Musashi disse que a mesma técnica ele não vence todas as batalhas. Ele sabia quando mudar postura, estilo, até mesmo ritmo. E este é talvez um dos maiores lições para os nossos tempos. Em nossa rápida evolução, em um mundo em transformação, resistir à mudança é o que importa.
o caminho mais rápido para a estagnação. Se algo não estiver funcionando, mude. Se um plano falhar, reformule-o. O erro não está em cair, mas em insistir naquilo que não evolui. Um pesquisador que estuda organizações do Departamento de Psicologia da Wharton observou que os líderes mais resilientes compartilham isso característica exata. Eles encaram cada revés como dados para recalibração, em vez de algo pessoal fracasso. Agora que você entende os princípios, é hora de trazer isso à tona mentalidade para os desafios mais difíceis do campo de batalha de todos. A vida real. Porque ter uma mentalidade monstruosa não é simplesmente algo bonito para se falar, é algo que você vivencia todos os dias no detalhes. A diferença entre saber esses princípios e incorporá-los é a diferença entre assistir a um vídeo de treino e realmente ir à academia. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento no seu trabalho. Pense no seu trabalho. A pressão, prazos, exigências, talvez até inseguranças. A maioria das pessoas reage por impulso, afogando-se em ansiedade ou congelamento diante de desafio. Eles reclamam das suas circunstâncias, culpar o chefe, ou fazer desculpas para justificar por que não conseguem ter sucesso. Mas Masashi não reagiu. Ele respondeu com estratégia, com presença, com domínio. Quando confrontado com um adversário difícil, ele não entrou em pânico. Ele adaptou-se e executado. Aplicar essa mentalidade à sua vida diária significa estar ciente do que está sob seus pés. Controlar. Você não pode controlar o humor do seu chefe, mas você pode controlar sua resposta. Você não pode controlar as condições de mercado, mas você pode controlar seu preparo. Você não pode controlar a política no escritório, mas você pode controlar seu profissionalismo. É agir com precisão, não por impulso. Você se torna alguém que não treme facilmente, porque você sabe qual é a sua posição. Quando outros estão perdendo a cabeça, você é a presença calma que as pessoas procurem por liderança. Um professor de psicologia da gestão na Northwestern Universidade descobriu que os funcionários que desenvolver esse tipo de resiliência mental são 31% mais produtivos e 37% mais provável que recebam promoções. Eles são não necessariamente os mais talentosos, mas eles são os mais confiáveis sob pressão em seus relacionamentos. Agora pense nos seus relacionamentos. Como quantas vezes você se envolve em conflitos porque você não sabe ouvir, porque você não percebe um momento para dar um passo para trás ou fale com sabedoria? Como? Com que frequência você deixa as emoções sequestrarem sua vida? Musashi leu as do seu oponente movimentos antes mesmo de atacarem. Você pode fazer o mesmo emocionalmente, percebendo os sinais, ouvindo com atenção, evitar guerras desnecessárias. Isso significa saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Silencioso significa compreender que ganhar uma discussão muitas vezes significa perder. Relacionamento significa ter a força para peçar desculpas quando estiver errado, e sabedoria para estabelecer limites quando você está certo. A maioria dos conflitos de relacionamento não se tratam da questão superficial. São sobre necessidades mais profundas de respeito, compreensão ou segurança. Quando você aprenda a ler essas correntes subjacentes, você pode abordar o problema real, em vez disso, e apenas tratar os sintomas. Isso também, e ser um guerreiro. As pessoas mais fortes não são aquelas que dominaram os outros. São aqueles que têm se dominaram o suficiente para trazer à luz o melhor nos outros. Em desenvolvimento pessoal, o mais importante é aplicar isso ao seu desenvolvimento pessoal. Você conhece aquele medo que te impede de começar algo novo, aquela sensação de não estar preparado, aquela voz na sua cabeça que significa que você precisa esperar pelo momento perfeito, ou que você não tem experiência suficiente, ou que você possa falhar. Musashi não esperou estar pronto. Ele treinou enquanto lutava. Cada erro foi uma lição. Cada dificuldade, uma oportunidade para crescer. Ele entendeu que a prontidão não
é um pré-requisito para a ação. Ação cria prontidão. A mentalidade do monstro transforma cada momento difícil em um campo de treinamento. Essa oratória é a oportunidade que aterroriza. Treinamento chão. Aquela ideia de negócio que parece muito arriscado. Campo de treinamento. Aquela conversa sobre relacionamento que você tenho evitado. Campo de treinamento. Não há derrota para aqueles que decidem aprender com tudo. A vida não vai poupar você, mas você pode decidir enfrentá-lo com coragem, com estratégia e com propósito. É isso que diferencia aqueles que sobrevivem daqueles que se tornam inquebráveis. Pesquisador em psicologia do desenvolvimento na Universidade de Yale tem acompanhado indivíduos ao longo de períodos de 20 anos e descobriram que aqueles que abraçam os desafios conforme demonstram as oportunidades de crescimento ou níveis de vida significativamente mais elevada satisfação e realização em comparação, como aqueles que evitam dificuldades. Se você quiser incorporar o monstro para mudar sua mentalidade, você precisa de um ritual diário, simples, mas poderoso, algo que aguça sua mente todos os dias, assim como Musashi afiou sua espada. Mas eis a diferença crucial entre pessoas bem-sucedidas e todos os outros caso contrário. Pessoas bem-sucedidas têm sistemas, não apenas metas. Eles não dependem de motivação. Eles dependem da disciplina. Eles não esperam pela inspiração. Eles criam, através de ações consistentes. Intenção, matinal configuração. Ao acordar, antes de verificar seu telefone ou se distrair com o ruído do mundo, defina a sua intenção. O que você quer conquistar hoje? Pode ser procrastinação, medo, fadiga ou um desafio específico que você enfrentou. Evitando, mas não fique só pensando nisso. Escreva abaixo. Há algo poderoso nisso. É sobre colocar a caneta no papel, transforma um pensamento vago em um compromisso concreto. Ação estratégica. Em seguida, escolha uma ação que simboliza esse compromisso. Um treino que prova que você consegue superar os limites desconforto. Leitura que expande seus horizontes, conhecimento ou uma conversa difícil você vem adiando. Faça isso com total convicção. Presença, não apenas atravessar movimentos, não se trata de estar ocupado, trata-se de sendo intencional. Toda ação deve ter um propósito. Isso, reflexão, noturna. No final do dia seguinte, revise o que você aprendeu. Onde você pode melhorar. Pergunte a si mesmo. O que não funcionou? O que eu faria de forma diferente? Como lidei com a pressão? Eu agi como a pessoa que eu gostaria de ser. Torna-se. Isso não é apenas uma rotina. O ato de disciplina sagrada. Um guerreiro não vive no piloto automático. Eles vivem com propósito em cada detalhe. Este pequeno ritual repetido dia após dia formas algo inquebrável dentro de você. Um professor de formação de hábitos na Duke Universidade descobriu que os indivíduos que seguem esse tipo de rotina diária, estruturada, prática demonstra melhorias notáveis que os psicólogos chamam de garra, capacidade de perseverar a longo prazo desafios. Mais importante ainda, eles relatam sentir mais no controle de suas vidas e mais confiantes em sua capacidade de lidar, como aconteça o que acontecer. Lembre-se, você não precisa morar em Japão feudal para ser um guerreiro. A batalha acontece dentro de você todos os dias. Musashi nos mostra a verdadeira força. Vem da disciplina, da estratégia e da coragem para enfrentar nossos próprios medos. Ao adotar essa mentalidade monstruosa, você começará a moldar uma vida com propósito e transformação. A mente que você constrói hoje determina o futuro. Batalhas que você vencerá amanhã. Então, me digam nos comentários, qual batalha você vai ganhar hoje? Se este vídeo te inspirou, deixe seu like, botão. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir. Até a próxima. Mantenha sua mente afiada e espírito inabalável.